Ok, minha gente, já de volta na próxima segunda-feira, a gente vai ter aqui a presença do Bruno Couto, pastor Bruno Couto. O que ele vem fazer aqui no programa? Ele vem falar do Clama Terê. Põe na tela aí, André, por favor, o banner chamando aí Clama Terê. É um evento, porque a tarjinha ali está tapando. Se puder suspender aí o Clama Terê ou tirar a tarjinha momentaneamente, segundos. É um evento do Copete e do Metanoia Radical, que vão fazer esse evento no próximo dia 15, às 5 horas da tarde, no feriado do dia 15, a semana que vem, às 5 horas da tarde, o Clama Terê, na Praça Olímpica. É reunião de todas as religiões, quem quiser, católicos, evangélicos, espíritas, quem quiser. É uma oração por Teresópolis. Então eles vão fazer durante 3 horas, pessoas vão estar ali conversando, falando, cantando, louvando, para Teresópolis. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É o tema do Clama Terê no próximo dia 15, às 5 horas da tarde, na Praça Olímpica. E o pastor Bruno Couto, da Igreja Metodista Centenário, vai estar com a gente aqui, meu amigo Bruno Couto, vai estar segunda-feira aqui no programa, ok? Bom, vamos seguir. A gente está falando de enchente, falamos de enchente no dia daquele problema de todo aquele alagamento da cidade, o rio subiu, fala-se em galerias, o prefeito andou aqui na rua na hora que os carros do diário estavam sendo rebocados, né? O assessor de comunicação da prefeitura passou do outro lado da calçada, foi lá, filmou o prefeito, mas nem olhou para a cara da gente, né? Para mim, então, ele não olhou mesmo, né? E os carros sendo rebocados, e ele só filmando ali, mas não mostrou o carro da gente sendo rebocado não, né? Só aqui foram 4 carros que foram atingidos pelas águas e 3 aí com quase prejuízo total. E Friburgo está resolvendo o problema da seguinte maneira. Preste atenção no que está acontecendo na cidade de Nova Friburgo, nossa vizinha aqui. Põe na tela, André. Lembra daqueles constantes alagamentos em dias de fortes chuvas na Rua Faria Filho e ruas adjacentes? Então, finalmente chegaram ao fim. Enchentes na região central de Nova Friburgo, no coração do estado do Rio de Janeiro, nunca mais. Sabemos o quanto os friburguenses sofriam há décadas e inúmeros prejuízos foram provocados pelo volume gigantesco de água de chuva que invadiu os comércios e residências, colocando em risco a vida das pessoas e gerando perdas significativas. As obras de drenagem no centro da nossa cidade, com a instalação de uma rede-galeria com 1.286 metros, representam uma das maiores e mais importantes obras de infraestrutura da história de Nova Friburgo. Graças ao investimento de cerca de 15 milhões de reais do governo do estado do Rio de Janeiro, não teremos mais os recorrentes prejuízos para os nossos comércios. Também teremos maior garantia de proteção à nossa população e, consequentemente, mais desenvolvimento e progresso para todos nós que amamos a nossa terra. Eu me lembro da primeira vez que tive com o nosso governador, onde levei em mãos alguns projetos. Dentre eles estava o da rede de drenagem da região central de nossa cidade. Naquele momento, de forma imediata, ele se manifestou dizendo: pode entregar nas mãos do nosso secretário Luan que faremos. Fiquei com os olhos brilhando e super entusiasmado com essa resposta. Agradeço imensamente ao nosso governador Cláudio Castro por ser tão parceiro com a nossa cidade, contribuindo para um dia a dia melhor dos friburguenses e participando efetivamente na realização dos nossos sonhos. Também expressamos a nossa eterna gratidão ao nosso grande e super competente secretário Luan por cooperar tanto com a nossa cidade. É isso, pessoal. De mãos dadas, com parcerias, vamos amando a nossa terra e construindo juntos um grande legado. E lembrando que Petrópolis também está fazendo uma enorme galeria no centro da cidade para que não hajam mais enchentes. Eu acho que o governador gosta mais de Friburgo que Teresópolis. Sei lá, prometeu uma opção de coisa, mas eu acho que ele é mais amiguinho de Friburgo que Teresópolis. Vamos ver.
Zé Carlos Faria, uma obra dessa aí de grande porte, num local que você conhece bem. Não, sim, eu tive lá e é uma obra grandiosa no centro, ali no Alberto Braulio, perto de Farinha Filho. Tem no grande centro mesmo, né, no coração de Nova Friburgo. Eu acredito que essa galeria vai resolver o problema. Realmente, para resolver, uma coisa que foi planejada, que parceria com o governo do estado, né? Petrópolis também está recebendo esses incentivos lá, porque é uma cidade também que recebe muita chuva e tem que estar preparado. Infelizmente, é lógico que se preparar para uma queda d'água como aconteceu, não é fácil, mas dá para amenizar, dá para diminuir, até porque todos os pontos de Teresópolis que alagaram, todos, sem exceção, com uma chuva média forte, alaga. A gente sabe disso. Os pontos são... Você sabe que o Bom Retiro vai alagar, você sabe que o Alto alaga, você sabe que o centro, próximo à Praça Olímpica e Colégio Estadual alaga. Então, Vale Paraíso alaga. Então, já tem os pontos, você sabe onde é, não é nada que você vá ter que pesquisar, não. Já o que a gente vive no dia a dia aqui e no período de grande chuva, eu estava nesse momento no centro e, mesmo tendo que ir para o alto, alguns pontos eu tive dificuldade. Eu nem tentei a Tenente Luiz Meirelles, tentei por Agriões, consegui, cheguei em Araras, por acaso... a obra não conseguiu absorver água, também tive que voltar e passar por outra pista, fora dali, de próximo à Casa de Cultura, para chegar em casa. Mas tudo bem, a gente viu que teve caso muito grave, de carro ficar alagado até o teto. Isso é questão de mais de 1 metro de altura de água. Então, é uma coisa que é difícil, a iniciativa pública tem essa dificuldade, a privada não vai fazer, é claro, não tem como, ela não tem dinheiro para isso. Então, é unir o governo municipal com o governo estadual. O Estado tem dinheiro para isso, o Ministério das Cidades, via governo federal, tem dinheiro para isso, planejar e apresentar um projeto e mostrar o caos que ficou a cidade. A população tem muito prejuízo, o comerciante tem muito prejuízo, os moradores têm muito prejuízo, cai muro. A água entra em casa levando geladeira, levando fogão, levando cama, levando sofá, levando tudo. Eu vi isso, de ter, durante 4, 5 dias, retroescavadeira, tirando o resto das casas e botando na calçada, botando em caçamba de lixo, que a pessoa perdeu praticamente tudo. Lá estava fogão, lá estava geladeira, lá estava sofá. Eu vi isso, eu passava durante 3, 4 dias com um retroescavadeira fazendo esse serviço de casas que alagou. Então, é um prejuízo muito grande que o município tem que fazer um estudo, fazer junto ao governo do estado, né? E tem o Ministério das Cidades, Ministério de Infraestrutura, que faz isso. E o nome de Teresópolis, que a gente discutiu antes, a força do nome de Teresópolis, a importância que a cidade tem, geograficamente onde ela fica, tudo isso favorece a nossa cidade de obter recurso. Agora, tem que o poder público se preparar, planejar e fazer projetos, porque aconteceu, gente, há 30 anos atrás, um pouco mais, o governo federal veio para Teresópolis com o ministro Mário Andreasa, né, uma pessoa que tinha uma importância de poder junto ao governo federal, né, era do governo federal, era ministro, veio para Teresópolis, fez corte da barra, que ajudou muito aquele corte ali, favoreceu bastante, a pista ficou interditada, tinha que dar a volta pela Paineiras, mas foi uma obra de infraestrutura no corte da barra que ajudou muito aquela região ali. Todo mundo sabe que aquilo ali alagava porque o rio inundava toda a Paineira e as vizinhanças. Então foi uma obra do governo federal. Tem que se fazer planejamento e projeto para buscar recursos de infraestrutura para a nossa cidade não passar o que passou. O corte da barra que o Faria fala, como muita gente não sabe, é que embaixo do corte da barra existe ali um túnel onde o rio, quando enche, ele desvia por ali e não passa pela Paineiras. Ele continua o seu caminho normal pela Paineiras, mas quando o rio enche, ele passa debaixo do corte da barra, que é um extravasor que tem ali e sai lá depois
do Supergás Brás. Vanderlei Pérez, que acompanha as enchentes há muito tempo, né? Né, essa obra do Johnny Michael lá em Friburgo, ela seria equivalente, uma obra de 15 milhões, ela seria equivalente ao que se gastou, ao que o governo do estado investiu em Teresópolis na reforma da Feirinha do Alto, que não está pronta, e na reforma da rodoviária, que agora a prefeitura está pagando R$500 mil para fazer a calçada da rodoviária dessa obra. É mais de 1 quilômetro de galeria, 1 quilômetro e lá e meio, em Friburgo, esse 1,8 km de metros de galeria em Nova Friburgo equivale a uma galeria que nós precisamos aqui, que é ligando a prefeitura até ali a Praça Olímpica, jogando o rio, auxiliando o rio, né? Pegando todas essas águas de Agrões e tal. Ela recolhe a água, né? Ela recolhe a água e joga ali no fluxo já da saída do rio, na ponte dupla, em frente à divisão do turismo, né? É uma obra necessária e equivale aos mesmos 15 milhões, que é uma obra, inclusive, que já foi sonhada, foi apresentada ao governo. Eu participei de uma reunião no período do governo Arley, eu não era secretário, eu fui lá para prestigiar um grupo de moradores aqui da Carmela Dutra, dono de pousada, alguns comerciantes, se reuniu com o prefeito, levando essa ideia de se fazer uma galeria celular, como essa de Friburgo, que pegasse na reta. E nós temos uma avenida, uma segunda avenida para jogar o trânsito numa pista só, e você tem uma facilidade de fazer a obra muito grande. O grande problema dessas obras são o impacto que ela provoca, né, no trânsito. Nós temos rotas de fuga para esse trânsito, então poderia fazer de forma muito fácil. Mas o prefeito preferiu uma reforminha de rodoviária e uma reforminha da Feirinha, que tal provocando terror lá na Feirinha do Alto, né? E agora, quando você fala de uma galeria dessa, ainda assim, ela não resolve o problema da enchente, porque ela vai escoar a água, mas a água dos bueiros e das galerias tem que chegar até ela. E o grande problema nosso aqui, os alagamentos em Teresópolis nessa última chuva, de 31 de outubro, foi em função dos entupimentos dos bueiros e do entupimento das galerias. As bocas de lobo das galerias estavam todas fechadas. A galeria já não passa água o suficiente porque ela está assoreada pelo asfalto de má qualidade jogado a cada eleição. E você tem a boca, o ralo da galeria, que não está recebendo a água. Então, ainda assim, tendo a galeria, você tem que ter a manutenção preventiva das galerias. A enchente de Teresópolis, as enchentes são sempre... O pessoal, teve uma enchente. Não, as enchentes são sempre diferentes. As enchentes não são iguais. Elas podem ser parecidas, né? E essa enchente nossa agora, de 31 de outubro, é uma enchente, é uma chuva rara em quantidade nessa época, porque outubro não é mês de chuva forte. Nós não temos casos de tragédias em Teresópolis, ou de transbordamento de rio em outubro. É sempre de novembro a abril, né? Então, antecipou uma semana dessa vez. A chuva que normalmente, chuva forte chega normalmente em meados de novembro, está na hora dela chegar, que é meados de novembro, ela chegou esse ano 2 semanas antecipado. Mas ela, todos sabem, foi uma chuva de 2 tempos, né? Choveu forte, deu uma paradinha e choveu de novo. E aí está o problema dos alagamentos em Teresópolis, está esse volume maior, né? Nós tínhamos, Carmela Dutra sempre deu 60 centímetros, esse ano deu 1 metro, por causa dessa segunda chuva. E essa segunda chuva, o que acontece com ela? Quando deu a primeira chuva, as galerias não funcionaram. O rio funcionou. O bairro, a cidade, diversos pontos da cidade ficaram alagados. E a água está presa, represada, jogando pouquinha água por vez. Quando o rio podia absorver essa água se tivesse velocidade para chegar no rio. Mas aí choveu na serra. Aí choveu de novo. Quando choveu de novo, o rio transbordou, porque já estava pelo meio. E aí tem um problema aí. Além da água dessa segunda chuva, tinha as águas represadas nesses piscinões ao longo da cidade, que contribuíram para o transbordamento do rio. Esse transbordamento do rio, para que quer, a gente mistura o tempo, né? Eu sou do tempo de muitos transbordamentos. O governo do Pedro Jara foram 6 anos de governo, que era um governo de 6 anos. Como todos os janeiro já estava marcado. Todos os anos teve enchente. Todos os anos teve transbordamento de rio no governo do Pedro. Aí teve o governo do Celso na sequência e teve a obra do Andreasa, teve a obra do Extravasor, teve os muros de Gabião, teve o alagamento de rio, desassoreamento. Então, de 86 para cá, que foi a abertura do Extravasor, nós não tivemos mais transbordamento do Paquiqué até 2012. Imagina você ficar mais de 30 anos sem transbordamento do Paquiqué. E aí, de novo, agora em 2023, nós tivemos o segundo transbordamento do rio Paquiqué depois da inauguração do Extravasor. Olha, então tem um motivo para isso. Não foi o problema, o extravasor não funcionou, o rio funcionou e o rio não está assoreado, como dizem, tanto assoreado que precisa de uma operação milionária para desassorear o rio. Não, o rio está fazendo a sua função. O que não está cumprindo a sua função são as galerias.
E na de 2012, por exemplo, que aí nós lembramos bem dela, na enchente no transbordamento do rio em 2012, ele aconteceu porque o trecho das paineiras ficou assoreado, fechado. Um banco de areia surgiu debaixo da ponte, um banco de areia de 5 metros de altura, fez com que a água fluísse pelo extravasor como curso natural. E aí o pessoal da Paineiras começou a ocupar a margem do rio e fechou o rio. Então, e hoje, quando o INEA veio, o Estado veio e abriu de novo, liberou as margens de novo, o rio, nas Paineiras, cumpre a função que em algumas cidades que não têm esse privilégio, os prefeitos fazem o piscinão. Fazem buracos, fazem um lugar para reservar a água das chuvas, das primeiras chuvas. Ali você tem uma reserva das primeiras chuvas. Quando começa a subir o rio, a água vai para Paineiras, faz o piscinão e o rio flui pelo extravasor. E depois, quando a água começa a descer por igual, não tem mais enchente. Então, por isso que não teve enchente de 86 para cá, não teve mais enchente. Só teve essas duas. Aí de 2012, em função de ter perdido esse piscinão das Paineiras, que agora está revitalizado, tem uma dificuldade, tem um pouquinho de assoreamento já, mas não tanto como teve naquela época, 11 anos atrás. Mas nós tivemos esse episódio dos bueiros das galerias entupidas. Esse foi o problema. Essa enchente, choveu muito, beleza. Choveu 2 vezes, tudo bem. Mas o problema foi as galerias não absorverem, não terem condições de levar água até o rio, naquele primeiro momento da primeira chuva. Porque nós tivemos, quando deu a segunda chuva, a segunda pancada de chuva, já tinha outras diversas chuvas, né? Diversas águas indo em direção ao rio, lentamente, mas alimentando o rio. E aí deu o transbordamento e deu o caos. Por causa de falta de manutenção. Porque no longo dos últimos 5 anos, a prefeitura não destinou 1 centavo para esse serviço de prevenção de limpeza de galerias. E o prefeito mente quando diz que limpa a galeria. Não limpa. Não tem uma fotografia dele limpando o bueiro, dele limpando a galeria. Não tem uma fotografia do governo abrindo ruas, tirando a galeria velha, manilha que está 80% assoreada e substituindo por uma manilha limpa e nova. Não tem isso. Então, foi ali uma enganação dizer que fez o trabalho de prevenção, que não fez. Foi falta de prevenção para essa chuva forte. Pergunta rápida de vocês, uma enorme de uma galeria aqui com 2 quilômetros, seria a solução do problema? Eu acredito que sim, porque o rio está preparado, tem o extravasor da Barra, agora a água tem que chegar até ele. É o que o Vanderlei falou. A solução da metade do problema, né? Que ter a galeria e não ter como a água chegar. Nós tínhamos o rio nessa chuva agora. Nós tínhamos o rio, podia absorver as águas nas galerias fragilizadas como estão, mas as galerias estavam assoreadas e as bocas de lobo fechadas. Então a água não chegou. Então não vai adiantar ter uma galeria igual essa de Friburgo, um investimento de 15 milhões, se você não também cuidar. É como você ter a calha, mas não limpar a boca da calha que recolhe a água. Então, nós precisamos fazer a manutenção. A cidade depende de zeladoria, depende de manutenção, e não vem sendo feita essa manutenção. Agora, Hélio, você perguntou para a gente está falando, eu acho que eu e o Vanderlei aqui, e você vive isso, eu acho que o Teresopolitano vive isso. É da experiência que a gente tem do que acontece. Mas é claro que isso tem que ter feito mas também rodado, né? Tem que vir um profissional, um engenheiro, ver a bitola, ver o que vai ser feito, isso, né, quantos litros de água por minuto. Isso é um estudo feito para, não estou dizendo que resolve, mas como o Vanderlei falou, 50% está numa galeria que eu tenho certeza que vai levar água para onde ela tem que ir. Mas que o governador está tendo um carinho diferente por Petrópolis e Friburgo, está, com certeza. Olha só, eu vou para o comercial rápido, na volta. Prefeito e secretários e vice-prefeito terão que devolver salários? A gente volta com esse assunto daqui a pouquinho, na matéria que foi publicada essa semana no Jornal O Diário, que deu uma polêmica enorme na cidade inteira. A gente volta rápido.